Olá pessoal, sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, aqui no Santa Cruz Pod, e hoje com o programa Manhã Livre, com esse cara aqui, ó, Jaiminho Lopes. Esse cara aqui é um amigo de longa data, estamos aí imbuídos nessa missão, né, junto com todos, construímos uma nova realidade, estamos em novos tempos. A gente vai conversar um pouquinho aqui no programa Manhã Livre sobre representatividade. Jaiminho, o que a gente mais vê agora nesse ano eleitoral é aquelas figuras que vêm atrás do tão precioso bem. E as pessoas, alguns ainda acreditam, mas a gente já viu, já está provado que nunca deu certo. Santa Cruz está parada no tempo. O executivo vem aqui, faz o que quer. E eu queria saber o que você tem a falar sobre isso, Jaiminho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Claudinho. É um prazer mais uma vez estar aqui com você para falar da nossa querida região aí, Zona Oeste, né? Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Guaratiba. É isso. A questão é essa, né? Mais uma vez, a gente tem presenciado essas questões das nossas lideranças, né? Buscando benefício próprio, né? Não dá mais, Claudinho, para a gente permitir Santa Cruz ficar nesse abandono, nesse descaso do poder público e as lideranças fecharem os olhos para isso. Está aqui, ó. Exemplo disso é a Rua do Império. Né? É a Rua do Império, conhecida como Reta da Base. Sim. Então eu quero aqui chamar nossa liderança, morador, para fazer uma reflexão. Se a parceria que eles estão fazendo está dando certo. Porque assim, há mais de 50 anos, a Rua do Império não recebe nenhuma infraestrutura. Não tem calçada, não tem meio-fio, não tem asfaltamento novo, não tem drenagem. Toda vez que chove é um alagamento danado. Então, cara, a gente precisa pensar o que a gente quer. Não dá mais. Eu tô aqui nessa luta junto com você, porque eu já não aguento mais. Eu tenho 60 anos de idade e eu não aguento mais ver Santa Cruz tão esquecida pelo poder público. Uma região tão importante que há mais de 30 anos decide eleição majoritária e viveu esse abandono que está vivendo. Então, assim, cadeirante não tem onde andar, né? O pedestre muito menos, o comércio não se valoriza porque também não tem infraestrutura e quando chove é um alagamento danado. Temos uma unidade de saúde que a travessia do sinal em frente à unidade de saúde não tem um semáforo, tem um semáforo, mas não tem uma fiscalização eletrônica. Sim. Então não dá mais. Então eu vou dizer a você, morador, para prestar atenção nas suas lideranças. Não dá mais para a gente ficar fazendo parceria para festinha, né? A gente precisa de infraestrutura. Essas coisas vêm com consequência de um trabalho bem plantado. A gente precisa ter representante que seja morador, precisa ter representante que seja raiz de Santa Cruz, que conheça o bairro e que não tenha essa ambição de querer benefício próprio. Não dá mais para a gente permitir. Então o trabalho hoje vai ser esse. Chamar a prefeitura à responsabilidade, né? Saber da prefeitura por que os outros bairros do Rio de Janeiro recebem asfalto liso e Santa Cruz não. Todo lugar que você passa, raspa, bota asfalto novo, faz calçada, faz meio-fio. Por que Santa Cruz não recebe? É o que eu falei pra você. Sabe por quê, Claudinho? Né? Sabe por quê? Porque não tem representatividade. Isso. Então, a gente vai buscar essa representatividade e vou dizer para vocês, para as pessoas o seguinte, acabou. A gente não vai permitir mais essa manipulação que o poder público faz com a nossa região. Hoje, o que a gente tem é um abandono total. A gente perdeu a repartição pública. Hoje, se você vê, a gente não tem 7 Rio, a gente não tem o jet da Guarda Municipal, a gente não tem a gerência de fiscalização e licenciamento. Não tem o mínimo, né? Não tem o mínimo. Não tem o mínimo. 7 Rio, foi tudo embora. Então, é um bairro que está esquecido. Patrulhamento não tem no centro do Rio do Santa Cruz, não tem na Avenida Areia Branca. Avenida Areia Branca é o mesmo problema. Boa Esperança, Avenida Areia Branca, Cruz das Almas, Engenheiro Gastão Rangel, antiga Avenida da Casa, Vitor Dumas. Cara, não dá. Não dá. O mínimo, sabe o que é o mínimo? É dar condição das pessoas transitarem. Esses dias teve um atropelamento em frente ao Colégio Apolo 12 na Avenida Areia Branca, porque ninguém respeita sinal. A gente virou uma terra de ninguém. Né? O trânsito é do jeito que faz, ninguém tá aí para nada, o trânsito engarrafa. Enfim, cara. A gente precisa tomar a rédea disso, Claudinho. A gente precisa tomar a rédea. Eu queria falar para você o seguinte, desculpa interrompê-lo, sei que o assunto é muito sério, mas a população, a grande parte da população se acostumou a ficar com esse muito pouco, quase nada. Mas agora estamos em novos tempos, amigos. Sim. E podemos ter novas soluções, né? Com certeza. Isso depende de todos nós, não é isso? Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando. A gente não pode virar as costas. Eu fico triste, Claudinho, quando eu ando pela rua e as pessoas dizem, eu não quero mais saber de política. Beleza, você não quer, mas quem está nos governando gosta. Eles querem saber de política. Então as pessoas do bem que estão se afastando da política são culpados praticamente disso aí. Porque a gente precisa mudar.
A gente precisa mudar. E para mudar, a gente tem que ir lá. E Santa escolher Cruz quem a gente tem quer. essa força, nós temos Entendeu? essa força, né? Então, assim, cara... Tão preciosa, né? E aí eu venho agradecer as pessoas que estão conosco, né? A gente hoje tem um movimento bacana de pessoas importantes, pessoas formadoras de opinião e que realmente se preocupa com o bairro. Então, fica um recado para todo mundo. Se você realmente se preocupa com a sua região, com a sua rua, com o seu bairro, venha para o nosso projeto. Venha fazer parte desse movimento de pessoas que está buscando melhorar a região. Mas melhorar é melhorar mesmo. É sem interesse pessoal e no interesse coletivo. Eu não posso mais viver vendo o dreno ali, as pessoas do dreno, com alagamento do Cação Vermelho, perdendo tudo. Toda vez que chove é a mesma coisa. Cara, por que não se resolve isso? Cadê os engenheiros da prefeitura? Cadê os órgãos da prefeitura? Rio Águas, infraestrutura. A gente precisa ter alguém que pense nisso, cara. E aí, se eles não têm condições de pensar, a gente vai fazer pensar. Como? Com representatividade. Né? A gente não pode mais permitir que os órgãos públicos não funcionem. A gente tem conservação, a gente tem Conlurb, a gente tem vários Rio Luz. Cara, hoje é um caos. Luz apaga, você não consegue porque os caras não atendem. E aí, sabe por quê? Porque os órgãos estão sendo invadidos por políticos que usam o órgão para fazer o palanque, né? O palanque deles. Então, assim, o que a gente precisa, Claudinho, é fazer o 1746 funcionar. Mas funcionar da forma que ele foi criado, funcionar para a população. A população não pode ficar refém de pedir e não acontecer. Eu tive esses dias no Beco da Macumba, tudo assoreado, tudo cheio de terra, cheio de lixo. Cara, é uma agonia. O morador sofre porque choveu, não tem para onde sair, vai para dentro da casa dele. E aí paga-se um preço muito alto. Né? E aí tem outras coisas que acontecem. Uma empresa vai lá, faz uma obra, quebra tudo. A outra não vai e não faz. Ah, mas nós não podemos fazer porque... Cara, é responsabilidade do executivo. Se a empresa que tem um contrato de concessão não fez, a prefeitura está ali para fiscalizar, multar e cobrar. Isso aconteceu ali na rua Campeiro Mor, né? Fizemos uma matéria ali. Campeiro Mor. A gente tem ali Rua dos Jesuítas, que é conhecido o antigo Beco da Macumba. Né? A gente tem Rua da Verdade, também pegou um pedaço ali. Não dá, Claudinho. A Álvaro Alberto, que é uma principal via de ligação, não recebe asfalto livre, recebe um tapa-buraco. E aí ainda faz uma parte e não faz outra. Então está na hora da gente ter de novo em Santa Cruz a nossa superintendência regional ou a subprefeitura de Santa Cruz. Santa Cruz é um bairro grande, junto com Paciência e Sepetiba. Tem que ter uma subprefeitura nossa que consiga tomar conta do bairro e cuidar do bairro. Mas tem que ser alguém ali que seja daqui. Não dá para a gente ter à frente de um órgão público quem não conhece a região. A Conlurb é a mesma coisa, a Conservação é a mesma coisa, a Rio Luz é a mesma coisa. Então, assim, sempre funcionou e funcionou bem. Por que hoje não mais? Entendeu? Então, o que a gente vai buscar é essa transformação, né? Resgatar a Santa Cruz que a gente sempre conheceu. A Santa Cruz que oferecia tudo para todo mundo. Hoje o centro de Santa Cruz não tem nada. Não tem patrulhamento, não tem segurança. O BRT ali no centro de Santa Cruz, aquele ônibus enorme, a gente não tem infraestrutura para receber esse tipo de ônibus. Entendeu? Então está na hora de repensar também nesse transporte. O cara faz uma curva, o ônibus trava, não consegue sair, para o bairro todo. A prefeitura vinha aqui e faz o que quer, né, Jaiminho? Pois é, tem que ter um estudo. Santa Cruz precisa repensar. Nós podemos construir uma nova história. Porque ao invés da gente ficar nas mãos do executivo, o executivo que vai ficar em nossas mãos. Santa Cruz pode ter vereadores, deputados, todas as esferas. Santa Cruz pode ter até senador, não é, Jaiminho? Sim. Então nós podemos construir uma nova história, estamos em novos tempos. Sim. E o povo, com certeza, Santa Cruzense, 2024, vai repensar e ver que o único caminho é a interação, é a união, é as pessoas se unindo, porque nós podemos crescer juntos e construir essa nova história, né, Jaiminho? Claudinho, tem muitas coisas que acontecem que precisa ser pensado. Às vezes você vai para um pleito eleitoral e aí você vota num determinado candidato achando que ele vai te representar. Aí ele deixa o mandato dele e vai exercer uma outra coisa. Aí quem assume o mandato dele é uma pessoa que você não conhece. Exatamente. Ou seja, você votou em um e quem assumiu foi outro. Isso acontece direto. Então tá na hora da gente parar e falar assim, opa, alguém está querendo nos fazer de trouxa. Não dá. Nós temos um povo lindo, um povo inteligente, uma região forte, né? Eu tenho minhas raízes aqui, minha família toda aqui. Eu também você tenho, também. E a gente tem vários amigos aqui. Hoje, Claudinho, o que a gente vê é um abandono geral. O centro de Santa Cruz é escuro.
as torres que contemplavam ali o corredor Transoeste, com toda a reforma que eles fizeram, eles não colocaram. Se você pegar ali da General Olímpia, ali no cruzamento do shopping, até Barão de Laguna, as torres não entraram. O centro é escuro. E aí você não consegue vir ao centro de Santa Cruz porque nada se oferece ali. Aí começa o comércio sofreu o impacto desse abandono. Então é preciso a gente fazer uma união do poder público, com a associação comercial, com a sociedade civil organizada, para que a gente possa discutir coisas que sejam benéficas para a nossa região. É o que a gente está fazendo. A gente não está aqui reclamando, a gente está criando projetos, a gente vai apresentar o que a gente precisa para Santa Cruz. Por quê? Tudo que a gente está construindo em conversas. Hoje, as pessoas que a gente tem conosco caminhando são pessoas que realmente estão focadas nisso. Então, a gente está planejando o bairro para a gente apresentar para o executivo e dizer, ó, é isso aqui que funciona. É isso aqui que a gente quer. Não dá para ficar decidindo o futuro de Santa Cruz numa tela de computador. Sim. E aí depois vir para cá fazer reunião e não saber o nome da rua do projeto que está acontecendo. Isso é inadmissível. É inadmissível. A gente não vai permitir mais isso. Então a gente precisa, sim, de representante nosso, que seja raiz, que seja parceiro, que conheça a região. E não dá também para ficar, porque é meu amigo, esquece. A gente precisa de pessoas competentes. Pessoas que saibam o que está fazendo e como fazer. Não dá mais para ficar apostando em amador. Não dá mais para ficar apostando em amiguinho. A gente tem que pensar nessa coisa mais profissional, mais técnica. E é isso que a gente está fazendo. A gente está construindo uma estrutura técnica com pessoas que realmente preocupadas com o desenvolvimento e o crescimento da nossa região. Então, eu vou dizer mais uma vez aqui, estou sendo redundante, Claudinho, mas a gente precisa, você morador, você liderança, você comerciante, toda a população. O que a gente quer? A gente quer mudança? Então vem, vamos caminhar junto, vamos junto buscar uns ares diferentes para a gente viver novos tempos e novas soluções, Claudinho. Exatamente. Isso aí, Jaime. Pode contar comigo, meu irmão. Vamos embora. Pode contar comigo. Estamos somente juntos podemos construir. É Todos isso aí. nós. É isso Obrigado, aí. gente. Programa Manhã Livre. Estaremos de volta a qualquer momento falando sobre Santa Cruz, que a gente tanto ama, né? É isso aí. Um abraço. Valeu, gente. Valeu.